3 motivos que você deve saber por que o Pi Network morreu. Mas calma, antes de sair atacando ou defendendo o projeto, vamos analisar com frieza. Por que em cripto as coisas raramente são preto no branco? O que existe são ciclos, expectativas, entrega e a confiança, não é mesmo? A Pi Network surgiu em 2019 com uma proposta extremamente sedutora: permitir que qualquer pessoa, né, em qualquer lugar, minerasse criptomoeda direto do seu celular, sem gastar energia, sem precisar de placa de vídeo muito potente e sem conhecimento técnico algum. Basicamente, você apertava o botão uma vez no dia e estava lá minerando criptomoedas. Isso exemplificou, né, e explodiu. Milhares de pessoas começaram a baixar o aplicativo em países emergentes, principalmente. A narrativa pegou muito forte, afinal, quem não quer ganhar cripto de graça, minerar criptomoedas? Mas é justamente aí, né, o ponto que começa o primeiro motivo. Demorou demais para entregar essas criptomoedas, né? Do mercado cripto, velocidade é tudo. Na promessa sempre foi clara: uma hora a rede principal estaria totalmente aberta, os tokens seriam negociáveis livremente e a economia estaria funcionando de verdade. Só que os anos foram passando, 2020, 21, 22, 23, e sempre existiu uma nova fase, um novo período de mainnet fechada, um novo processo de verificação KYC, uma nova verificativa para abertura completa não acontecer. Sempre demoravam. Enquanto isso, o mercado cripto viveu ciclos inteiros. Tivemos bull run, tivemos bear market, tivemos explosão de DeFi, NFTs, meme coins, Layer 2, inteligência artificial integrada à blockchain. E a Pi continuava em transição. Quando um projeto demora demais para cumprir o que promete, a comunidade começa a perder energia. E em cripto, energia é capital, é dinheiro, o hype não espera. Muitos usuários começaram a perder a paciência e estavam ali há anos clicando diariamente no aplicativo sem ter certeza real do valor, liquidez ou uso concreto do token. E isso naturalmente gerava um desgaste e gerou desgaste. Então esse foi o primeiro motivo. Já o segundo motivo foi a falta de liquidez real e listagens fortes, tá? Porque isso demanda muito, né, do projeto. Outro ponto, né, que pesa muito, que é essa questão das exchanges. E em cripto, o momento em que um token começa a ser negociado livremente, grandes corretoras, é quase um rito de passagem. É quando o mercado decide quando aquilo realmente vale. No caso do Pi, houve muita confusão ao longo do tempo. Algumas exchanges chegaram a listar, tá? Mas outras nem passaram por perto e tiveram só promessas de negociação futura, nada de concreto, mais frustração para a comunidade. Mas não houve uma consolidação clara, ampla e reconhecida nas principais plataformas globais como liquidez robusta e transparente. Sem liquidez forte, 3 problemas aparecem. Primeiro, não existe preço confiável. Segundo, investidores institucionais não entram. Terceiro, o mercado começa a desconfiar. Porque o fim no dia, né? O ativo não pode ser comprado e vendido livremente em escala. Ele não participa plenamente do jogo do mercado. Isso trava o crescimento. E como os outros projetos estão surgindo diariamente com listagens rápidas, integração com DeFi, stake, parcerias estratégicas, a comparação fica inevitável. Então, isso vem acontecendo demais com o Pi Network, ok? E o terceiro motivo, questionamento sobre o modelo econômico. Esse aqui pega demais e você vai entender. Aqui entramos na parte mais delicada. A proposta de mineração pelo celular sempre levantou dúvidas técnicas. Se não há gasto real de energia relevante,
Se não há competição computacional, se não existe prova de trabalho tradicional como o Bitcoin, então qual é exatamente o mecanismo que garante escassez e segurança? Muita gente começou a enxergar um modelo como um sistema de distribuição baseado em indicação e crescimento de rede do que como uma mineração no sentido clássico. E isso não significa automaticamente que o projeto é fraude, mas significa que ele depende muito mais de expansão de usuário do que fundamentos técnicos robustos comparáveis à blockchain consolidada atualmente. Quando o crescimento desacelera, o modelo sofre. Além disso, existem questões da utilidade real. Qual é a grande aplicação que gera demanda orgânica pelo token? Qual é o problema gigantesco que o Pi resolve? E onde está o efeito de rede que cria valor econômico sustentável? Sem uma utilidade forte, o token passa a depender quase exclusivamente da expectativa de valorização futura. E expectativa, quanto não é acompanhada de entrega concreta, se transforma em frustração. E isso acontece demais porque muita gente vem sacando muito token vendo sendo despejado na rede e muita gente só tá sacando. Só há fluxo de saída, não tem entrada concreta. Então, ele morreu. Aqui é importante ter maturidade. Morrer em cripto é relativo. Existem projetos que realmente desaparecem, outros entram em hibernação, outros simplesmente perdem relevância. O que parece ter acontecido com o Pi é uma perda massiva de narrativa. E narrativa é combustível no mundo cripto. Quando um projeto deixa de ser assunto, deixa de ter tendência, deixa de gerar debate, engajamento, ele começa a sair do radar do mercado cripto. Não significa necessariamente que a proposta não possa voltar, mas significa que o tempo começou a jogar contra. E no caso nós temos o fator psicológico que existe também nas pessoas. Como o Pi foi distribuído gratuitamente para milhões de pessoas, muitos usuários criaram um apego emocional gigantesco ao projeto. Afinal, foram anos e anos dedicando diariamente. Quando alguém investe tempo por muito tempo, mesmo que não tenha investido diretamente, cria-se uma sensação de compromisso psicológico. Isso dificulta admitir que talvez as expectativas iniciais fossem exageradas, e esse apego acaba criando uma divisão. De um lado, defensores extremamente otimistas, de outro, críticos que decretam a morte dessa criptomoeda. A verdade provavelmente está no meio termo disso. O que realmente matou foi o hype. Se eu tivesse que assumir tudo em uma única frase, seria: a Pi não foi morta por um evento específico. Ela foi desgastada pelo tempo. Tempo sem liquidez forte, tempo sem uso massivo real, tempo sem integração ampla com o mercado que eles poderiam ter feito, apenas ficaram na promessa. E no mundo cripto, tempo é crucial, ok? Porque enquanto você espera, dezenas de novos projetos surgem com mais velocidade, mais capital e mais marketing e integração. Eles tiveram isso tudo nas mãos, mas não souberam usar. Por isso que, ao meu ver, ela está meio morta, porque os desenvolvedores não conseguiram fazer tudo o que propunham em tempo hábil. Então as pessoas vão deixando esse projeto de lado.